E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal já chegando aí para essa live, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Uma satisfação tê-los, uma satisfação poder estar trazendo aqui esse convidado incrível que é o Michel. Michel já surgiu aqui, já vou chamar ele aqui para a live. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, esse momento especial. Eu gosto muito do Michel Ocoforado e eu bati um papo muito legal com ele há pouco tempo, semana passada, lá no perfil dele, e agora eu tive a satisfação dele fazer parte dessa live aqui no meu perfil. O Michel é um cara incrível, o Michel ele é doutor em antropologia, o Michel é MBA na Berlin School of Creative Leadership. Ele tem um trabalho investigando tendências e cultura, principalmente para empresas, para marcas, lá no trabalho dele na Consumoteca. Ele vai poder falar um pouquinho mais sobre o que ele faz aqui pra gente, mas eu vou trazer ele aqui hoje pra gente discutir um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, né? Afinal, o nome desse bate-papo é o que está acontecendo. O que está acontecendo, afinal de contas, com todas essas manifestações racistas, esse recrudescimento da sociedade, digamos assim, esse momento de pandemia também. Então vamos bater esse papo com o Michel e ouvir muito do que ele tem para falar, porque vai ser muito, muito legal. Vamos trazer ele aqui. Aguardando a entrada dele, ele já está entrando aí, pessoal. Ih, E aí, cheguei. Michel, tudo bom, meu querido? Tudo certo, Ale? Como é que você tá? Tudo bem, vamos ver se como é que tá. Tudo bom também. Corrido aí, né? Correndo dentro Corrido de casa. bastante. Aham. Correndo atrás do próprio rabo. Estamos todos, né? Correndo porque eu tenho dito que se não correr, não sobrevive, né? Esse não é o Não, não. momento pra gente estar parado, não. É o momento pra gente, nem que for pra se movimentar em torno do próprio eixo, tem que dar uma mexida. Ah, não dá pra parar, não. Michel, um prazer demais te ter aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, até eu tenho muita coisa de saber um pouco mais a fundo, como é que é o teu trabalho na Consumoteca? Uhum. Ale, eu tenho um defeito sério que eu gosto sempre de brincar, que eu sou antropólogo, né? Que é um defeito real mesmo. Porque imagina, você quando tá lá no Tinder ou qualquer plataforma dessa, se apresenta como diretor de criação, já tem metade da vida andada, né? E ainda tem que explicar o que o antropólogo faz. E eu acho que tem um troço que antropólogos fazem que é fundamental, que a gente está sempre preocupado com o ponto de vista das pessoas sobre o mundo. Então, na faculdade de Ciências Sociais, que é aquilo que a gente faz, a gente, o antropólogo é o povo mais moderninho. Os cientistas políticos, a gente não gosta nem de muita conversa com eles, não. Porque eles são, em geral, conservadores, andam mais arrumadinho, eles têm lá livro debaixo do braço, usam aquele óculos e falam citando autores em alemão. Sociólogo a gente até respeita, mas eles estão preocupados em olhar de longe as pessoas. Antropólogo não, está preocupado com o ponto de vista. A gente vai lá viver com as pessoas para identificar o ponto de vista delas. E em 2010, eu entendi que faltava isso no mercado, né? A gente tinha a antropologia com insights maravilhosos dentro da academia, mas a gente podia ajudar a empresa também a fazer isso. Então, lá na Consumoteca, a gente é uma boutique de conhecimento sobre o consumidor brasileiro, onde a gente está justamente preocupado em trazer o ponto de vista das pessoas para dentro da organização. Eu brinco que eu sou o chato da mesa, sabe? Tem a reunião lá de diretor, e aí eu sou aquele que levanta a mão e fala assim, pessoal, vocês que nunca andaram de ônibus, isso aí não tem nada a ver, não. Perfeito, perfeito. Pessoal, Precisamos muito de chatos como você nas mesas das agências de publicidade, dando a ah, real sobre o povo. eu fui há um tempo atrás, né? Porque quando eu voltei para o Brasil, porque eu fiz parte da formação no Canadá, né? E quando eu voltei para cá, me falaram que quem entendia de comportamento do consumidor era planner de agência. E sabe aquele tempo que planner era gente com pompa, né, circunstâncias, era só o pessoal que entendia, os intelectuais da agência? Isso era Sim. nos 2010, ali tinha aqueles sites unplanned, né, que Aham, era... aham. Então, e aí eu falei, vou ter que virar isso. Eu não quero ser antropólogo da academia e virei isso um tempo. Foi Ah, divertido, foi é? muito divertido. Bacana, bacana. Não, é legal, é importante então trazer o teu olhar de antropólogo para a gente falar sobre algumas questões que estão assolando o nosso momento, né? O momento que a gente está vivendo de mobilizações, de pandemia. Então, eu queria o teu olhar sobre algumas coisas que estão acontecendo. E eu queria partir de um raciocínio, porque eu vi agora, essa semana, esse vídeo de novo rolando no Twitter, que foi trazido até pelo Emicida,
para falar sobre por que ele não apoiava as mobilizações, as manifestações antirracistas que estavam se preparando para acontecer nesse domingo. Ele trouxe esse vídeo do Stockley Carmichael, em que ele fala a diferença entre se mobilizar e se organizar. Ele fala que é muito fácil com que os negros se mobilizem com muita emoção e vão para as ruas e que eles vão realmente se manifestar pelos seus direitos. Só que isso é muito diferente da organização, de se organizar, que é algo a longo prazo, que os negros precisam fazer para ter reais resultados, resultados que continuem a longo prazo. Minha pergunta para ti, como um cara que está sempre com esse olhar sobre a sociedade, é por que tu acha que, em tanto tempo de movimento negro, de intelectuais negros interessados em mudar realmente o sistema e mudar essa estrutura racista em que a gente vive, por que a gente tem passos tão curtos para as evoluções que se fazem na sociedade em relação às diferenças sociais e raciais, principalmente, Michel? Putz, olha, tem um negócio que é muito perverso, que quando você está do lado de fora, você precisa batalhar pra cacete para ser incluído de algum jeito. E o treinamento que batalhar para se incluir te cobra é diferente do treinamento que batalhar para se organizar te cobra. Então, como nós, enquanto fruto dessa sociedade escravocrata e fruto dessa sociedade onde o racismo estrutural está posto, ralamos pra cacete, temos que provar 15, 25, 40 vezes mais para conseguir se incluir, essa batalha de furar muro é diferente da batalha de construir pontes. E a gente é muito treinado na batalha de derrubar muros, né? E quando a gente chega lá, a gente não tem esse savoir-faire, que é quase uma mudança de chavinha para você conseguir começar a fazer isso. E aí eu entendo sobretudo, por quê? Porque esse jogo da organização clássica, da organização política, ele é o mundo da classe média grega, né? Que é o mundo que a gente não aprendeu em casa, né? É o mundo da classe média grega, é o mundo de você entender que você tem que, às vezes, engolir 3 sapos para poder cuspir um. É o mundo que você precisa lidar, às vezes, com dimensões institucionais que não são dimensões de quem está do lado de fora. É o mundo onde você precisa dominar o vocabulário institucional. Né? É muito fácil, por exemplo, quando você estuda no Dante Alighieri aqui em São Paulo, ou numa escola de elite, e você já faz associação em termos de mini-ONGs desde a hora que você está no pré-maternal. Agora, é muito complicado quando você sai de uma periferia e tem que correr pra cacete para dar conta do básico. Em algum momento tem que aprender como é que funciona uma associação, como é que a gente constrói, como é que a gente concorre por um edital, como é que se escreve um edital, quem você conhece no edital. São habilidades distintas, né? E aí, eu acho que esse é o principal desafio. Uma frase do Emicida que me chamou muita atenção foi que ele diz que não foi uma frase que até Monique Evelyn, que é uma pessoa que eu gosto muito, repetiu, que ele não chegou no lugar que ele chegou por causa de emoção e não ia ser agora que ele ia agir por causa de emoção. Que ele chegou onde chegou por causa de estratégia, né? E estratégia é uma palavra clássica das camadas médias. Porque estratégia pressupõe uma organização para chegar num determinado fim. E isso é um evento clássico das camadas médias. Tem um autor que eu adoro, que é um autor alemão, que é o Schutz, que ele fala que projeto de vida, quem tem projeto de vida, é classe média. Pobre não tem projeto de vida. Porque pobre não tem perspectiva de futuro, claro, de organização para chegar no objetivo. Né? É classe média que tem isso. Porque quando você é pobre, a gente já convive com várias pessoas de classe mais baixa, e você sabe, hoje o fulano é porteiro, amanhã ele é segurança, amanhã ele é biscateiro, depois ele arruma um emprego de, sei lá, ajudante de obra, e assim ele vai dando conta da existência dele. Essas pessoas não têm projeto organizado de vida. Né? E por isso que é tão difícil formar filhos para entender que eles podem chegar até a universidade. Que alguém que chega à universidade ou chega num cargo precisa entender que tem um futuro, né? E que tem uma organização. E a vida dessas pessoas, por conta das faltas materiais, não permitem que elas se organizem dessa forma. Esse é um típico projeto de classe média. O básico tem que dar garantido para você começar a acreditar no que tem futuro, né? E para ter isso, você precisa dominar o vocabulário da estratégia. Quando você está à margem, você está pleiteando sobreviver, né? E aí, o que acontece com muita força, que eu vejo muito, é o nosso desafio, que era uma conversa que a gente teve, é que nós batalhamos, e aí nós, enquanto comunidade,
Mas, assim, o trabalho que o Frei Davi fez, o trabalho que o movimento Freio Negro fez para colocar a política de cotas dentro da universidade brasileira, o trabalho que a gente vê outras tantas frentes para tentar incluir, foi feito. E a gente conseguiu, né? Você entra na universidade hoje, você vê que a universidade tem uma cor diferente do período que eu entrei, em 2004. Mas agora a gente precisa construir gente que seja estrategista. Precisa construir gente que seja estrategista. E isso a gente constrói entendendo que às vezes eu preciso só encontrar contigo para tomar uísque, né? Olha que chique. Eu brinco que é o white people problem aqui. É ótimo no preto, quando o preto está tendo white people problem. Esse é meu sonho. A gente tem que fortalecer isso. Não é? É porque é assim que eles fazem. E no uísque, falando do mar, do céu, da terra, e eles não gostam, não se gostam, né? Ninguém tá lá porque quer, meu sonho é tomar uísque com fulano. A gente tá lá. É de saber que o network é fundamental também, né? Que network é fundamental, que às vezes você precisa virar amigo de quem você não gosta, que às vezes você tá puto, doido para virar a mesa, né? Mas você tem que agir com classe soberba. Esse tipo de plano, ele requer uma ideia muito clara de projeto de vida. E é por isso que a gente precisa formar urgentemente uma classe média negra. Eu tenho dito isso, porque dinheiro é poder. Eu tenho falado, no mundo capitalista como a gente estrutura, quer me dar um direito primeiro, me dê dinheiro. Dinheiro é poder, né? E a gente precisa formar uma classe média negra com dinheiro. É esse. Depois, com dinheiro, a gente mostra para o moço do Hotel 5 Estrelas que é isso mesmo, que tem preto sentando para jantar no restaurante dele. A gente mostra para o pessoal do hotel de luxo que é isso mesmo, tem gente que está entrando lá para comprar. Agora, a gente precisa formar no capitalismo uma classe média negra. Isso é a urgência. Assim. Os negros americanos assumiram o protagonismo que tiveram, sobretudo porque conseguiram, as duras penas, formar uma classe média negra que apoia o resto, que eu acho que é um outro elemento diferente também, né? Porque num país que ninguém doa, os pretos também não doam. É importante. É importante ter falado sobre isso, que tu já fez o link da próxima pergunta que eu ia te fazer, que é sobre isso. Como a estrutura americana formou essa classe média, em que eles já apoiam realmente os negros e se vê mais enquanto povo, e isso foi fundamental para eles terem essa organização e estarem construindo essas manifestações antirracistas bem-sucedidas, digamos assim, lá nos Estados Unidos. E o que se tem aqui de impressão geral, e você ouve o tempo inteiro, e quando a gente observa, nos parece isso também, que só através da replicação e da observância do que eles estavam fazendo lá fora é que nós aqui nos mobilizamos e nos imbuímos de fúria para também irmos protestar. Tu acha que isso é real? Que se não houvesse tido essas manifestações lá fora, por motivos muito semelhantes ao que nós vivemos aqui diariamente, porque nós temos realmente números de mortes violentas de pessoas negras num número gigantescamente maior do que os dos americanos, e mesmo assim demora tanto para que a gente saia às ruas e proteste? Tu acha que foi essa replicação alguns do que está valores. rolando lá? Sim, eu acho que tem algumas coisas aí na tua pergunta que eu acho que são fundamentais, tá? Primeiro, um valor fundamental da sociedade americana, que os negros, como fazem parte dela, compartilham, é a ideia do associativismo, né? Um elemento fundamental dentro da cultura americana é a ideia de que nós precisamos lidar com o vocabulário, nem que seja dentro da nossa própria comunidade, da liberdade, da igualdade, e para isso a gente precisa se associar. Então, quando você vê movimentos, por exemplo, Kanye West, doando uma grana preta para financiar os estudos da filha do George Floyd, ou quando você vê o casal Beyoncé e... Como é que é o nome do marido? Jay-Z. Do Jay-Z, gastando uma grana preta de advogado para tirar negro da prisão. Isso é associativismo, né? É a gente entender que junto pode mais. Isso é um movimento importante. E o caso que a gente vê agora, dentro da sociedade americana, desses casos de racismo, é porque o caso do assassinato de George Floyd, ele é uma metáfora que todos os americanos estão vivendo do choque sobre os dois principais valores daquela sociedade, que é a liberdade e a igualdade. Então, foi o George Floyd que foi enforcado com o joelho daquele policial, feliz da vida, e dizia, I can't breathe. Mas são os jovens americanos brancos que estão endividadíssimos para entrar na faculdade, que também estão dizendo, I can't breathe. Né? É a classe média americana que existiu e acreditou no sonho americano, que também está dizendo, I can't breathe. É o meio oeste americano que apostou pesado no Trump, e agora vem a entrada pesada ali de empresas chinesas, determinando o que vão ser as fábricas, que estão dizendo, I can't breathe. Então,
Esse movimento gerou um processo grande de toda a mobilização da sociedade americana. Por que no Brasil a gente precisa deles para se mobilizar aqui? Porque racismo é tabu. A mesma coisa que fez eles se movimentarem lá para poder ir à rua, para garantir o pilar de sustentação do que é a sociedade americana, que é a liberdade e a igualdade, aqui no Brasil, a gente não pode tocar no racismo. Porque essa é uma sociedade que até 1933 não sabia o que era. Sim. As nações precisam de identidade. A gente precisou de 3 livros, e sobretudo Casagrande Senzala aí, né, para inventar, do Gilberto Freire, publicado em 33, para inventar o que a gente era. E num país que... E aí eu sei que o Gilberto Freire, e é importante marcar que o Gilberto Freire, ele não é um defensor da democracia racial, isso só aparece uma vez no Casagrande Senzala. Mas é óbvio que o Gilberto Freire vendeu que nós éramos fruto, e por isso que era muito positivo, de um melting pot, de uma mistura de 3 raças. Um país que se vê como mistura de 3 raças e se entende só através dessa narrativa, não pode chamar o racismo, porque joga a única coisa que nos une no chão. Então a gente prefere acreditar na mentira do que... Miscigenação e cordialidade. A gente precisa acreditar nisso para continuar se vendo brasileiro. A grande questão que a gente vê de 2010 para cá, e aí dos anos 2000 para cá, né? Dos anos 2000 para cá, que deu essa confusão toda que o Brasil até hoje não se achou de novo, é porque o alinhamento das plataformas de mídias sociais, dando voz para as minorias, o aumento da renda de uma classe trabalhadora, baseado muito no crédito, no aumento do salário mínimo, e a entrada de jovens negros na universidade, deu voz para uma minoria que não tinha voz. E um pessoal começou a levar a mão e dizer, então, assim, rapaz, esse negócio aí é bom para vocês da Casa Grande. Aqui na Senzala a gente sabe que isso aí é farsa. E bagunçou, né? Bagunçou. É o mimimi que o Bolsonaro acha, né? É essa confusão toda. Porque bagunçou. E até hoje a gente está perdido. Até hoje. Então, tratar de racismo aqui é botar um dedo na ferida de algo que de um país que não encontrou uma nova narrativa para si. Enquanto a gente não inventar que é ser brasileiro e que é diferente só do melting pot, e é verdade que aqui teve um melting pot, se foi por estupro das escravas, ou se foi por sei lá por quê, depende da visão, nós sabemos que foi por estupro. Mas tá bom, quem quiser acreditar que não foi por isso, ok? Mas enquanto a gente não entender que isso não é uma narrativa que inclui, mas como a gente achou, mas é uma narrativa que exclui, a gente não vai conseguir resolver o racismo aqui. Então a gente vai ter que resolver na porrada. Sim. E aí na porrada não é dar soco nos outros não, tá? É inserir uma quantidade de negros dentro da sociedade. Isso. É colocar gente dentro da sociedade. E tu acha que esse momento em que a gente está vendo... Semana passada foi, eu acho que, muito significativo em relação a isso. E a gente, como nós estamos em quarentena principalmente, como nós trabalhamos com pessoas, criadores de conteúdo ou não, a gente vê muito o resultado dessa sensibilização, digamos assim, como resultado de frequência e de audiência nas nossas redes. Então, pareceu haver essa mobilização toda em relação às causas negras e essa indicação de consumo a conteúdo negro, etc. Tu acha que esse resquício de uma mobilização, tanto de pessoas não negras quanto de pessoas negras, é algo que vai num crescer agora? É um momento muito peculiar pelo qual a gente está passando, até pela situação completamente atípica que nós estamos vivendo? Ou é um caminho sem volta e nós passaremos a ser uma nação que vai responder com um pouco mais de garra a partir daqui em relação às injustiças que nós vivemos racialmente? Assim, tu acha que vamos crescer e virar essa coisa do cordialismo racial, ou tudo vai voltar para como era antes? O Alê, a gente não pode acreditar em poder de post de Facebook e nem pode acreditar também em mobilização instantânea por causa da morte. Porque repara aqui que só nesse ano, quantos negros já morreram, né? Já morreu nos últimos 5 anos no Brasil negro de todo jeito. Já morreu negro arrastado pela polícia, já morreu negro metralhado porque era negro, já morreu no Rio gente porque tinha guarda-chuva, a polícia achou que era R15. Deixa eu fazer um parêntese. Um parêntese. Ontem eu estava ouvindo o podcast da Flávia Rodrigues com a filha dela, o Angu de Grilo, e elas estavam retratando esses números novamente, que em janeiro do ano passado, assim como em janeiro de 2018, só no Rio de Janeiro, o número de mortes, só no Rio de Janeiro, foi maior do que durante todo o ano nos Estados Unidos,
por questões como essas, de ver um negro com uma ferramenta, com um pedaço de janela, achar que é arma e disparar contra eles. Mas enfim, fechando Então, parênteses. isso não mudou nada. Não vai ser agora que o João Pedro e o menino do Recife vão mobilizar. Isso aí é post de Facebook. Pode ter certeza que semana que vem já ninguém lembra deles. Até porque o João Pedro morreu. Precisou ter morrido o George Floyd para a gente lembrar do João Pedro, lá na favela de Salgueiro. Agora, isso depende da gente, tá? Não espere que o dono da Casa Grande decida mudar a regra do jogo que favorece. Não faz sentido isso. Não tem porque a gente acreditar nisso. Agora, isso depende da gente. Isso depende da gente formando uma classe média negra. Esse, para mim, é o ponto fundamental. Agora, depende da gente no segundo elemento fundamental também. É cobrar. Sabe o que eu fiz hoje? Uma amiga minha, que eu gosto muito, vai participar de um comitê de presidentes de um grande prêmio de design. Quando eu olhei a cara das pessoas, eu cheguei lá e falei, rapaz, cadê os pretinhos? Não tinha. É óbvio que eu podia ter feito um post falando, olha, vejam esse negócio racista. Não fiz isso, não. Mandei mensagem para 3 pessoas que conheci, disse assim, não incomoda vocês só ter brancos nessa lista? E aí ela me disse assim, mas tem mulheres velhas, acima de 50, na lista. Eu falei, que bom para as mulheres acima de 50 que estão na lista. Mas nós também sofremos preconceito. Eu falei, que bom, isso dá bem, né? Pensamos numa diversidade, mas o meu papel é cobrar aquela diversidade que você não está fazendo. E sabe por que me dei conta disso? Porque 9 semanas atrás participei de um debate e eram eu e mais 2 homens. E uma das seguidoras entrou no meu perfil, no DM, com toda a civilidade, e falou o seguinte, Michel, não te incomoda saber que só tem homens nesse debate? E aí eu falei, me incomoda. E mandei para o organizador uma mensagem dizendo, me incomoda. E a partir de agora, a gente está atento nos debates que participo se tem diversidade de gênero. Se tem diversidade de gênero. Então, nós precisamos fazer esse papel. Isso cabe a gente. E cabe a gente, inclusive, que tem voz. Vamos aproveitar que o holofote está em cima da gente, o ring light. Agora a moda é ring light. Vamos aproveitar que o ring light está em cima da gente. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. E eu acho que a gente tem esse papel, Ale. Sobretudo a gente que acendeu e faz parte de um mundo de poucos. E sobretudo a gente que é ouvido. Ou porque eles embranqueceram a gente, demoram a acreditar que a gente é preto, ou porque a gente deram espaço porque não tinha escolha. Nós temos esse papel, nós precisamos. Eu tenho falado muito disso. É obrigação nossa ir a hotel de luxo, é obrigação nossa ir a restaurante que ninguém vai. O garçom vai ficar surpreso. Ele fica surpreso na primeira, na segunda ele já lembra da sua cara, na terceira vai chegar outro lá, ele vai achar uma. Nós temos esse papel. E a gente tem que cobrar de quem está próximo. Porque se eu mandar mensagem para o Bolsonaro, o que o Bolsonaro vai falar? Nada. Então, mas a minha amiga está lá. E dá bem que eu posso mandar uma mensagem para ela. E constrangê-la. Na educação, com carinho, né? Dizendo, querida, tá estranho. Tu não reparou? Então, é bom que eu tenho certeza que da próxima vez ela vai reparar. A gente não mudou nesse, mas no próximo a gente muda. E eu tenho feito isso. Como alguém que tem visibilidade, que pode cobrar, eu tenho preocupações sobre coisas bem básicas assim também. Eu estava me recordando, eu tinha feito um post em janeiro, quando saiu uma pesquisa do Google, do Datafolha e WGSN, que reuniu quais seriam as principais urgências da população negra no Brasil, as principais questões a serem buscados se dirimir em 2020. É lógico que o processo seria muito mais além, só que me preocupa que 2020 é um ano que não está existindo para acontecimentos práticos sociais, então me preocupa muito mais ainda o retrocesso que essas questões básicas que já não são atendidas vão ter ainda mais. Nessa lista se inclui que são problemas e são urgências para o povo negro. A inclusão no mercado de trabalho, o problema do racismo estrutural e institucional, o feminismo negro, né, o fato de que as mulheres negras têm seus números abaixo em todas as questões, o genocídio do povo negro e as políticas afirmativas. Eu sou bastante negativo e pessimista em relação ao que vem pós-pandemia. Eu abri essas questões, que são questões sociais para a população negra, mas eu sempre dou como exemplo muito aquela preocupação que eu acho que até conversei contigo na outra live, que é sobre o pacto que o MP fez com a agência de publicidade, de ter mais negros lá dentro, e de ter mais diversidade, e que isso realmente foi cancelado, e esse pacto que se resolveria em 2020 não vai acontecer. Como é que tu vê o cenário brasileiro em relação à pós-pandemia?
se vai haver essa preocupação com questões tão básicas, ou vai ser um cada um por si e a situação vai ficar pior ainda? De maneira muito clara, eu sou bastante pessimista, porque eu acredito que a gente vai entrar num cenário ainda mais desigual. E olha que loucura! Esse aqui é o país do mundo mais desigual, é o país mais desigual do mundo. A gente só perde para o Catar, mas o Catar é uma ditadura, né? A gente ainda é uma democracia, Ainda é, então quase. é um desafio. Mas eu acredito que tem um lado positivo e um lado negativo, tá? O que eu acho que vai ser terrível? Vai ser terrível para aqueles jovens negros que não entraram, não botaram nem o pezinho dentro do lado de cá, tá? Então, tipo, o cara que está na escola pública, coitado, ele não tem nem o 3G para assistir a aula do homeschooling. E o Enem, esse filho da puta, não quer mudar a porra da data do Enem. Então, esse cara, coitado, ele vai sofrer pra caramba. Por quê? Ele não vai poder gozar de nenhum ecossistema básico que proporcione empurrar ele para dentro do buraco do lado de cá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que as plataformas digitais, para o povo que já está meio dentro, elas podem ser uma possibilidade grande também. Olha quando a gente olha para figuras como a Nath Finanças, olha quando a gente olha para Monique Evelyn, olha quando a gente olha para Nina Silva, olha quando a gente olha para Nathalie Neri, olha como a gente olha para o Alê Santos, olha quando a gente olha para essa gente toda. Se fosse há 20 anos atrás, sem tecnologia, ninguém ia saber quem eles eram. Eles iam ser empurrados de baixinho, sabe assim, festa? Tu vai tirando assim o pessoal pelo cantinho, assim, vai, sai. Restaurante quando chega criança de rua, né? Uhum. E aí vai, sai. Foram essas plataformas digitais que possibilitaram essas pessoas aparecer, óbvio, por conta do trabalho delas também, né? E aí, eu acho que é mais justo. Porque o meu Instagram e o Instagram de alguém da Vila Nova Conceição é o mesmo funcionamento. Abro uma câmera, eu falo coisas, e você não precisa estar na Vila Nova Conceição para ganhar visibilidade, né? Se você tem conteúdo, você pode regimentar ali uma audiência em torno de você. Então, o digital ele é ótimo também, porque ele trabalha na gente que inventa a gente mesmo. Então, se a comunidade negra entender que eles têm a capacidade de se auto-inventarem e acreditarem em si, tiverem alta confiança, eu acho que fica bom para o pessoal que já está semi-dentro. O que me preocupa é essa massa de gente que precisa entrar ainda, né? E para eles eu acho que vai ficar mais difícil. Então, um celular mequetrefe de um garotinho que está com bolsa na SPM e de um garotinho que pagou 5 pau para entrar, gera o mesmo conteúdo. Não importa se você está na quebrada, se você está num apartamento maravilhoso. Agora, se você não tem nem grana para entrar na materialidade básica, eu acho que aí é muito mais sério, né? Mas, mais uma vez, é o nosso papel, isso eu tenho dito, assim. E o ponto é dinheiro, é mandar dinheiro. Ah, vou mandar uma cesta básica. Eu não sei com essa quantidade de live que tem no Brasil, o que tá dando cesta básica, né? Porque o povo não deve aguentar mais comer macarrão, arroz, feijão e açúcar. Porque todo mundo diz que ganhou 50 toneladas, as pessoas precisam de dinheiro. Dinheiro é cidadania. É quando eu tenho meu dinheiro que eu escolho. Vou gastar meu dinheiro inteiro comprando marca-texto. O dinheiro é teu. Isso empodera, né? Isso constrói cidadania. Isso dá motivação. Isso empurra. A gente precisa dar dinheiro para essas pessoas. Dinheiro. E eu acho que esse é o ponto fundamental, porque quando eu dou dinheiro, eu autonomizo. Eu não tutelo o comportamento dos outros, porque eu acho que é um caminho básico na manutenção da desigualdade. E voltando um pouco sobre até que tu falou da questão da mistura do povo brasileiro, essa questão da miscigenação, essa balela que a gente tem de que nós somos um povo feito de muitos povos, né? Existe essa teoria de que a gente não tem essa tomada. Existem nós negros que estamos aqui à frente, somos bem estudados, temos uma leitura muito boa, que nós temos uma tomada de consciência e nós falamos a partir do nosso ponto de vista de como é importante nossa tomada de consciência como pessoas pretas. Só que existe essa massa de pessoas que diz que não se vê como negro, porque nós, durante muito tempo, fomos engambelados de que nós somos mestiços, cafusos, somos esse povo que é uma mistura de tudo. E que isso acabaria gerando nossa invisibilização, que nós não nos vemos como um povo realmente aqui no Brasil. Como é que tu vê isso, Michel? Tu acha que isso é uma verdade realmente, que a gente tem essa dificuldade de se assumir unicamente como um povo preto, assim, por achar que eu sou moreninho, eu sou cafuso, eu sou mulatinho?
E aí, mais uma vez, vou voltar no Gilberto Freire. Eu critico o Gilberto Freire não pelos mesmos motivos que o movimento negro critica, mas eu critico por conta dessa narrativa que a gente inventou. E é importante aqui, defendendo o cara também, para a gente botar ele no lugar do tempo dele, que é um exercício que a gente tem que ter. Imagina um país que estava importando imigrantes, essa gente toda aqui que mora em São Paulo, que fica ostentando que tem passaporte do vovô italiano, vovô espanhol, vovô sei lá do quê. Essa gente foi trazida para cá, o vovô veio para cá, para embranquecer a gente, né? Para embranquecer o país. E o Gobineau, que era amigo do Dom Pedro II, que foi o conde do Gobineau, que era um estudioso, veio para o Brasil a convite do Dom Pedro II e chorou quase. O Dom Pedro II ficou tristíssimo. Ficou por quê? Porque disse, meu Deus, né? Em pleno século XIX, meu Deus, isso aqui não vai dar certo nunca. Porque não só vocês têm essa quantidade de preto e índio, mas vocês ainda misturaram. A miscigenação era a pior coisa que tinha. E aí, o que o governo fez? Vamos trazer branco para cá para dar uma limpada, né? E aí o exercício clássico de embranquecimento, que deu, por exemplo, que eu não faço a menor ideia de quem foi meu bisavô. Não faço a menor ideia. Esse pagamento. Agora, esse país que estava fadado ao fracasso, vem um cara em 33 e inventa a ideia de que a gente era foda pra cacete. Porque a gente tinha misturado 3 raças e inventado outra que era de uma malemolência, que era de um jogo completamente novo. Isso foi ótimo, isso foi muito bom. Se não tivesse tido essa narrativa, a gente não tinha tido a Copa do Mundo, tá? A gente não tinha achado que podia, em 58, vencer. A gente não tinha inventado a bossa nova. A gente não tinha inventado a arte no Brasil. A gente não tinha ganhado o protagonismo soft power que a gente ganhou. Mas isso excluiu a percepção de que tem um povo, são povos, né? Com origens marcadas e com situações muito intrínsecas à sua própria trajetória. A gente mão do afro para virar só brasileiro. Então, no Brasil é isso. O que foi um problema grande. Por quê? Porque eu não tenho referência. Eu vou dizer para você com toda clareza. Meu pai é branco, minha mãe é negra. Mas o tronco da minha mãe, né, a minha avó, que é viva ainda, tem 90 anos, 91, ela é filha de uma mãe branca, que o pai deserdou ela, porque casou com meu bisavô, que era negro. Eu sei histórias da minha bisavó branca. Eu não sei nada da família do meu bisavô negro. Foi apagado. Eu não sei o nome da mãe dele, eu sei da minha bisavó. Eu não sei de onde eles saíram, eu não sei o que ele fazia. Eu sei que essa moça branca, filha da classe média, que tocava piano, bordava, morava um típico palacetezinho de Zona Norte, no Rio de Janeiro, resolveu casar com um marinheiro da Marinha Mercante negro, retinto. E aí, ponto, acabou-se aí. Não se sei mais nada. Da família da minha bisavó, eu sei que eles eram comerciantes na Zona Norte. Eu sei onde minha avó estudou. Eu sei que palacete, onde era o palacete que eles moravam. Eu sei com quem que meu avô, que a mãe da minha bisavó morre e ele casa de novo. Essa moça era madrinha da minha avó. Eu sei disso tudo. E da minha família negra, nada. E eu tô falando, eu entendo também, né? Eu tô falando de um mundo onde esse meu bisavô, pai da minha avó tá viva lá no Rio. O pai da minha avó só não foi escravo por conta da lei do ventre livre. Ele nasceu antes de 88. Você acha que num país que trabalhou em embranquecimento, que bom era embranquecer a raça, né? E melhorando, a gente vai lembrar por quê dessas origens, né? Então eu adoro quando alguém me pergunta a origem do seu sobrenome qual é? Eu sei do Alcoforado porque meu pai, branco, né, sabe que isso eram os mouros que estavam em Portugal. E tem lá a torre, meu pai vai lá, tira foto com a torre dos Alcoforado e por aí vai. Agora, dos Fontinelli, não se sabe, né? Não se sabe. Acredita-se numa conversa meio por debaixo dos panos que meu avô, que era pai do meu avô, Fontinelli, era filho de um casamento típico ou de uma relação sexual típica entre a mãe dele e a casa que ela trabalhava. E aí nasce meu avô, que estuda, né? Meu avô não, meu bisavô, que estuda, vira escriturário da Central do Brasil, que era um cargo importante, porque foi criado pela família dos patrões. Sem isso. Agora, meu Fontinelli vem do francês, La Fontaine, que é como conta a história, igual a Astrid conta, os outros contam todo.
eu não posso contar, porque essa é uma história apagada. Então, sem história não tem memória, e sem memória não tem identidade. Se a gente não lembrar de onde a gente não tem identidade. Então é por isso que é muito importante a gente ler Ney Lopes. É muito importante a gente ler o Ney Lopes, né? É muito importante, todo mundo tinha que ter aquele afro reluzentes, né? Para entender de onde a gente saiu. É muito importante, né? É demais, tem que ter história da África, sim, na escola, né? É muito importante ler sobre os orixás, mesmo que você não acredite, né? É muito importante você entender o que foram os bantos, o que foram os iorubás, o que foi o Benin, o que foi isso tudo. É importante a gente entender isso. Porque é só assim que a gente vai começar a construir uma memória comum. E entendendo que a gente é diferente. Sim, por não ter essa memória, por não ter essa cultura, por não aprender isso na escola, de nem todo mundo ter acesso a esses livros e informações, o processo vai demorar muito para haver essa tomada de consciência das pessoas sobre sua negritude e se ver como um povo realmente, né? Isso vai ser algo muito demorado, né, Michel? Ah, mas vai ser rápido. A gente dá conta de ser rápido. Rapaz, quanto anos você tá ali? 40. Pô, rapaz, eu tenho 34. O que a gente viu quando você era jovem, porque a gente tá vendo agora, eu tenho certeza que ninguém imaginou um negócio desse. Rapaz, não, mudamos muito rápido. No outro dia eu converso com uma amiga de classe média que é apresentadora de TV, e ela me disse assim, onde é que estavam as negras, né? Porque a gente não via as negras. Eu falei, você não via porque você estava na TV e elas não estavam lá, né? Rapaz, a gente fez muita coisa. De 20 anos para cá, o que foi feito? Você vai aqui em São Paulo, na Vila Madalena, num restaurante almoçar, no tempo que a gente podia almoçar em restaurante, você já vê negro. Eu sou do tempo, já te falei isso, eu sou do tempo que minha mãe foi a primeira negra do departamento inteiro dela da Petrobras, advogada, e o apelido dela na empresa era Pretinha. Porque, não por qualquer racismo, por qualquer coisa, mas era por ser a única, né? Eu sou do tempo que eu era o único negro Eu fui o único negro da escola particular, o único negro do curso de inglês, o único negro do francês, o único negro do mestrado, o único negro do doutorado, o único negro. Não, a gente mudou muito. Eu vou te falar um negócio que eu já te falei que eu sou filho da classe média, né? E meu pai, quando eu tinha 17 anos, como todo filho da classe média, antes de ser moda, ele me mandou para o Canadá para eu estudar inglês. E eu fiquei lá com 17 anos estudando inglês. Aí a gente estudava inglês numa escola. Isso era o quê? Sei lá, 90, não, 2000 e sei lá quanto. A gente, como 2000 e pouco, o Brasil era outro. A gente, na escola, e aí era engraçado que as conversas da cafeteria da escola era assim, onde seus pais, os brasileiros, onde seus pais, em que hotel seus pais ficam em Aspen? Era essa conversa que a gente tinha, né? Aí, meu pai nunca tinha ido a Aspen, mas a conversa da cafeteria era essa. Qual restaurante seus pais gostam em Paris? Era essa conversa que a gente tinha e eu era o único lá. E aí, em 2013, a empregada da minha casa, Zenilda, mandou a filha dela estudar na mesma escola que eu tinha estudado. A empregada mandou a filha estudar inglês no Canadá, em Vancouver, na mesma cadeira que se discutia qual era o hotel que se ficava em Aspen. A empregada que mora no extremo sul de São Paulo, o marido torneiro mecânico, ela empregada a vida toda, que formou a filha em química e o filho em engenharia de sistemas, aí, mandou a filha para estudar na mesma escola que eu. E a filha foi muito mais esperta que eu, casou, ficou lá. E aí, olha que loucura. A empregada, que nunca tinha andado de avião na vida, um dia chegou para mim e disse, a Alessandra vai casar. E aí eu falei, você vai para o casamento. Todos os outros patrões brancos falaram, você não vai conseguir ir para o casamento. Você não vai para o casamento. Como é que o empregado está indo para o Canadá? Né? Como história é essa? Que loucura. Disseram, você não vai não. E eu falei, como é que você não vai para o casamento? Você vai sim, nem que eu tenho que pagar para você, você vai sim. Você vai para o casamento. Ela disse, mas a gente tem medo de avião e meu marido... Não sabe. Eu falei, Zenilda, você nem que eu tenho que ir contigo, óbvio que você vai para o Canadá. E aí tinha visto para o Canadá ainda. Eu saí da minha casa, fui com ela até o consulado. E o Canadá, né, como todo o processo de atendente brasileiro, ficava fazendo perguntas para ela assim, senhora, onde está o seu imposto de renda? Senhora, como é que a senhora vai comprovar que a senhora vai voltar? Até que eu, né, que já estou dentro desse jogo, já entendi qual é a regra há muito tempo, disse, querido, acho que você não está entendendo alguma coisa. Ela trouxe todos os comprovantes dela, ela tem dinheiro para ir, ela vai voltar, ela tem emprego, ela tem carteira assinada, ela precisa voltar.
E ela não tem imposto de renda, ela é empregada doméstica. Você não entendeu que parte. Por que você continua perguntando isso? E a empregada, junto com o marido dela, saíram daqui, entraram com o passaporte, visto canadense, e foram parar em Toronto, pro casamento da filha, fazendo churrasco na varanda, igual American Dream, sabe? Assim, Sim. carne, assim, na varanda, me mandava vídeo. E eu falei, mudamos, rapaz. Rapaz. E agora vai nascer o neto dela, Tomás. Eu falei de novo, vamos ter que dar um jeito de tu voltar. Nem que tu vá pela Inglaterra, porque se não podemos chegar, não vamos, não vamos. Como isso? Como? Nós precisamos. Mudamos muito. Agora tá mole, rapaz. A gente tem que acreditar que tá mole. Nem A pensa, Fer... pensa que... Desculpa, a Fernanda lembrou aqui da tua tática de continuar. Não entendi sua pergunta. Não entendi sua É, pergunta. isso é um ponto fundamental que eu aprendi muito cedo. E aprendi sozinho, tá? Toda vez que você está diante do racismo, eu sou empático com os racistas, tá? E aí eu falo isso aqui que pode parecer um grande absurdo. Eu acho que o ponto fundamental para a gente agir com estratégia e não com emoção é ser empático com os racistas. E sou empático com os racistas por quê? Porque sei que essa aqui é uma sociedade estruturalmente racista. Óbvio que tem um bando de filha da puta aí que é racista porque acredita que é isso mesmo, mas tem pessoas que o racismo sai, né? E essa pessoa, óbvio que ela não pode continuar do mesmo jeito, mas a gente precisa ser pedagógico com ela. É Paulo Freire. E aí, o Paulo Freire tinha esse método. Aprendi com o Paulo Freire. Lá no Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire, antes de ensinar que tijolo era tijolo, ele abria toda uma discussão sobre o que era tijolo, para você entender o que era tijolo, né? E você depois descobria que ele ia te ensinar o que era tijolo. E aí, eu tenho uma metodologia que é igual também. Toda vez que eu vejo diante de um racismo, que não é aquele racismo do olho, porque quando é aquele racismo da olhada, primeira coisa que eu faço é ser soberbo, porque a gente precisa, né? Né? Então, tire sua carteira, tire seu cartão de crédito, e se imponha. Agora, quando é aquele racismo mais retardado de todos, que é aquele da pergunta, que é o que o senhor está fazendo aqui? Posso lhe ajudar? Né? Vem entregar alguma coisa? O nosso ponto fundamental é dar consciência para o outro de que ele está fazendo um negócio que não faz sentido. E a gente faz isso como? Fazendo a pergunta básica de qualquer ação, que é, não estou entendendo. Você pode me explicar? Porque aí você obriga o racista a justificar o racismo. Né? Sim. Então, tem várias situações. E a Jucineide fala aqui que o marido tirou o iPhone. Todos nós, que somos negros de classe média, temos as nossas estratégias. Né? E no outro dia eu estava vendo aquele programa que virou até Globo News, lá, Globo Repórter, e as meninas dizendo, a Zineide, do tal do microfone da Globo, que elas são obrigadas a andar quase com o microfone colado na testa, para as pessoas entenderem que elas são repórter, não são, sei lá, a Cabo Buman, sei lá. Então, busque as suas estratégias. Temos que ter todas, para entender e deixar claro. Agora, mesmo assim, se o fulano do outro lado não entender, seja empático. Pergunte para ele, não estou entendendo essa pergunta. Então, já usei em várias situações. Já usei na loja que eu entrei para comprar gravata, o moço me perguntou se eu estava indo entregar alguma coisa. Não estou entendendo. Já usei na fila da classe executiva, onde paguei pelo meu ticket, e o fulano não entendeu também que eu tinha pago pelo meu ticket. Eu disse, querido, não estou entendendo a sua pergunta. Já usei, por exemplo, quando entro para ver um apartamento e me perguntam onde é que eu estou indo. Não estou entendendo essa pergunta. E aí ele vai dizer, tá indo aonde? Aí você fala de novo, não entendi essa pergunta. Ou ele vai te achar maluco, ou ele vai entender o racismo dele. Nas duas, ele vai te deixar passar. Agora, um ponto importante, que eu acho que esse é o ponto decisivo, que a gente tem que entender que quando você acende, o principal karma que você tem que pagar em relação ao racismo é a dúvida. É a dúvida. E nesse ponto, a gente precisa acreditar demais na gente. Então, minha mãe me criou assim, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa, né? E toda vez que eu escuto um não, eu acho que o não é temporário. Não acho jamais que não é fixo. Como é que você diz que não é temporário? É temporário. E aí tu tem que acreditar demais em você, porque tu leva tanta porrada, tu ouve tanto não, que se tu acreditar no não do outro como não final, rapaz, né? A gente tá levando não desde a hora da boate. Porque, sei lá, você ia lá pra boate, tinha o branco que você, óbvio que a gente não era visto como bonito naquele tempo. A gente ficou bonito de uns tempos pra cá. Né? Disseram pra gente que a gente ficou bonito de uns tempos pra cá. Mas antigamente a gente não era bonito, na adolescência a gente não era. Então, eu aprendi a receber não lá. Aqueles não que eu recebia eram mais sérios do que o de hoje. Hoje não existe não pra mim. Existe talvez. Toda vez que eu uso um não, eu penso em talvez. E eu acho que é aí que a gente tem que mudar.
Mas a gente tem o papel de transmitir, né, esse sentimento de, vou dizer soberba, mas de empoderamento para outras pessoas negras que não têm isso como nós temos, né? Essa capacidade de se impor nos momentos certos, de ter essa atitude de dizer, não, eu posso, esse não é temporário. Eu acho que é um trabalho nosso também, que a gente conseguiu chegar a algum lugar, poder transmitir para pessoas mais humildes, negros, que não estão na mesma condição que a gente, de que é uma atitude possível que ele pode tomar, né? Essa tomada de consciência de quem ele é. E eu acho que eu mega entendo, tá? Eu sei porque, por exemplo, na minha casa, a minha avó tem 91 anos, a minha mãe tem 64, 65 e eu tenho 34. É óbvio e é notório que a minha avó vivia um racismo. E aí ela foi formada dentro de uma sociedade racista que é completamente diferente da minha mãe e que é completamente diferente da minha. E a gente precisa entender que isso conformou subjetividades distintas. Mas com subjetividades, o nosso eu, ele é inventado. Tudo que a gente inventou, a gente desinventava. Já dizia o Mandela, né? Ninguém nasce com ódio, né? Você inventou o ódio, você desinventa, né? Então, eu entendo que quando você apanha pra cacete, é óbvio, filho, que você vai ficar constrangido de entrar num shopping de luxo. Mas isso, pega teu constrangimento e transforma em pose. Quando a gente via filme de negro americano, toda a grande imagem que a gente tinha era cacete, né? Olha como esses caras são, olha que empoderamento. Rapaz, aquilo era a resposta para fragilidade. Mas funcionava. Se funcionou, tá valendo a pena. Então, toda vez que você acha que um lugar não é para você, isso é a hora de tu achar que é para você pra cacete. A Jucineide falou aqui, ela acompanha sempre a live lá da gente. Cara, ela faz doutorado. No outro dia eu chamei ela para um papo aqui. Alguém que é uma mulher negra, na Bahia, faz doutorado, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, com filho pequeno. Pessoa que faz isso é capaz de fazer qualquer coisa. Não há nada que alguém possa dizer para você que você não pode fazer. Aí às vezes meus amigos falam, mas é porque você tem uma autoconfiança muito grande. Meu querido, eu era antropólogo da academia, só sabia abrir o Word. Para inventar o que eu inventei que eu sou, eu posso inventar qualquer coisa. Você, imagina, a gente pode qualquer coisa. A gente pode qualquer coisa. Mas tem que acreditar, né? Se tu não acredita, porque o mundo está desacreditando. E assim, nos pequenos detalhes. Eu dou muita palestra, eu participo de reuniões de conselho de grandes empresas. Você acha que na hora que abre a porta, começou a reunião, 14h, entra eu, eles entendem fácil que sou eu? O homem que vai dizer o que eles vão fazer? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas você acha que eu vou me sentir menos porque eles acham que eu não sou? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Outro dia eu estava numa reunião semana passada. Você tem que brincar. Eu acho que você tem que achar graça. Eu não sofro nunca com racismo, tá? Nunca. Eu não sofro nunca. E isso até é um negócio que eu falo sempre para minha mulher, que ela sofre e eu não. Ela sofre como eu sofro. Eu acho graça. Porque a gente não pode. A gente falou de saúde mental no outro dia. Você não pode sofrer com racismo. Você não pode. O outro que se foda. Então, eu brinco sempre que é o meu mantra. Antes de você infartar, infarte o outro. Então, na hora que eu chego lá, você tem certeza. É óbvio que eu sei que eles acham que não. Mas eu não posso levar isso de jeito nenhum. A Jucineide me conheceu nessa revista, num fórum de revista boa. A minha tese de doutorado, você sabe que é sobre risco. É sobre ricos, né? Não sabia, não conhecia a tese. Eu estudei ricos no Brasil. Eu convivi com a elite brasileira. Você imagina, né? Que até eles entenderem que eu era um antropólogo. Tem todo o conhecimento teórico, então, agora para chegar e se impor, né? E era muito doido, porque um dos pontos que eu estudei foi mercado de luxo. E no mercado de luxo, às vezes me chamam para dar palestra. E aí, é engraçado, porque em geral o mercado de luxo é insuportável, que vai aquele pessoal, tudo que comprou, aquele terninho bem cortado, passa lá de 10 vezes, mas é de marca, sabe? E eles estão todos lá. Eu falei um dia, eu vou andar desse jeito, mas não vou mesmo. Né? Eu vou assim, né? E aí, foi lá nesse congresso que eu te falei, que eu desci do palco, vi um monte, e era um congresso em Gramado, veio um monte de gente me dizer assim, rapaz, eu nem imaginava, quando você subiu no palco, nem imaginei que você fosse ser tão bom. E eu falo, que bom, né? Que bom. Mas aí estava na reunião com o presidente de uma empresa semana passada. Ele já começou dizendo que todo mundo, que é óbvio que é um teste, né? Todo mundo que começa aqui está dizendo que sabe o que vai ser o mundo pós-pandêmico, não sabe, está inventando.
E aí eu comecei minha fala, que fui chamado lá para dizer o que vai ser o mundo pós-pandêmico. Eu comecei minha fala dizendo para ele o seguinte: ô fulano de tal, eu sei que não é muito comum as pessoas discordarem de presidente da empresa no começo da reunião, mas eu, como não sou daqui, vou fazer isso, tá? Eu acho que você está errado. Eu sei o que vai ser. Se eu não disser que eu sei, se ele deixar o cara me destabilizar, não posso. Sim, não Né? tem Não nem posso. motivo pra tu estar ali, né? Não. E aí, meu filho, grita com as suas armas. Se tu tem um doutorado, tira o doutorado. Se tu tem a escola da quebrada, tira a escola da quebrada. Se tu tem alguém que te contou uma história, grita com as tuas armas. Assim, a gente tem que usar a diferença como capacidade de construção, de potencialidade, e não como fraqueza. Rapaz, ser diferente é bom. Saiu aí dado agora, no outro dia estava vendo. Se você tem uma pessoa que tem uma ideia sozinha, 54% dessa chance dessa ideia estar certa. Se tem mais pessoas, sai para, se eu não me engano, 60 e poucos por cento. Agora, se tem um time diverso, fazendo perguntas diferentes para aquele troço, a gente sai para 85% de efetividade. E eu tenho dito muito, temos que aproveitar agora, Lê, porque a Faria Lima cansou da Faria Lima. Olha o anos 2000 para cá, irmão. 2008, Faria Lima que criou o problema para ela mesma. Pandemia, aí, ó, globalização. A Faria Lima, de novo, que estava andando de avião, né? Casando em Tamandaré, sei lá, ou indo encontrar o Trump. A Faria Lima descobriu que a Faria Lima é perigosa. Uhum. Ou a gente se impõe agora, dizendo, pessoal, ó, a gente estava aqui não, mas a gente chegou. Ou a gente tá fudido. Então, é a gente que tem que dizer que a gente é. Não tem que deixar ninguém dizer o que a gente é, né? Sensacional, eu acho que o momento certo pra gente finalizar essa live, porque eu não gosto de ser cortado pelo Instagram, que eu já fui várias vezes, e acho que tu termina já trazendo um clima muito pra cima, assim, uma fala muito boa pra gente ter pra finalizar. Eu te agradeço demais, assim, esse papo, Michel, é sempre muito legal falar contigo. Eu quero estender essa conversa mais e mais. Eu quero que a gente possa fazer isso também em podcast, pra gente ter isso devidamente registrado e, né, no feed de todos. E a gente pode ter uma conversa mais longa e falar de mais coisas. Eu tinha perguntas aqui para falar contigo sobre o papel das marcas agora, porque eu vi a tua fala, acho que foi na revista Exame, né? Aham. Você falou agora há pouco, então me interessou muito sobre esse papel social das marcas nesse momento, como se posicionar. Então já anoto que vai ser uma das perguntas que eu vou te trazer agora, na próxima vez que a gente poder se reunir para conversar de Só me novo. chamar. Só me Maravilha. chamar, Lê, de verdade. Obrigadão, Michel. Valeu demais mesmo por estar junto aqui. Eu que agradeço, eu queria dizer que eu adoro trocar ideia, porque eu tenho uma regra que é fundamental. Primeiro que qualquer tipo de conhecimento vale. E conhecimento só vale se a gente compartilhar. Então, se a gente não puder compartilhar, não presta para nada. Então, eu te agradeço demais por esse momento. Foi um prazer muito grande encontrar contigo da outra vez e dessa. Tenho certeza que a gente vai encontrar de novo outras vezes. Obrigado. Um grande abraço para ti. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Até.